Olá, olá, Roger Biff aqui. Boas-vindas ao meu canal e ao curso de UI Design com Figma. Hoje, na aula 20, nós vamos falar sobre o Auto Layout. Estou na minha página aqui do Figma, eu vou utilizar essa mesma página aqui para mostrar como é que funciona o Auto Layout. O Auto Layout ele pode ser utilizado para diversas coisas, para tudo praticamente no Figma, né? E para acessar o Auto Layout, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um elemento em tela. Vou criar aqui um quadrado, eu vou colocar uma cor aqui, um azul nele, para a gente distinguir. Um elemento, só por ele eu não consigo ativar o Auto Layout. Ele vai ter aqui a posição, vai ter o layout dele, né, que é quanto a largura dele, a altura desse elemento. Nesse painel da direita aqui do design, eu tenho a posição dele, eu tenho o alinhamento, que eu mostrei na última aula, eu vou ter a questão da largura e altura, que é referente ao layout, mas não é o auto layout ainda. Tem a parte de aparência, de preenchimento e outras coisas que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas o auto layout ele tem a ver com o elemento se comporta dentro de um container. Então, quando a gente fala de container, a gente precisa de um frame. Então, o auto layout tem duas formas de fazer ele. Eu posso pegar e criar um frame, posso pegar e criar um frame por fora, né, abraçando esse componente que eu acabei de criar, ou eu posso pegar e criar um auto layout no componente. Já vou mostrar como fazer. Então aqui eu tenho esse elemento, ele está dentro de um frame e eu posso, quando selecionado um frame que tem um elemento dentro, eu posso pegar e adicionar aqui nessa área de layout, clicar nesse botãozinho aqui, Auto Layout. O botão da esquerda é Resize to Fit, que é redimensionar para caber, né, para que fique justo. Daí se eu clicar nisso, o frame vai ter o mesmo tamanho, ele vai apertar, vai ter o mesmo tamanho do componente de dentro. Não é isso. Eu quero esse íconezinho do lado aqui, que é o Auto Layout, e o atalho dele é Shift A. Quando eu clicar Shift A, ele vai pegar, e ele é inteligente, o Auto Layout, né? Então ele vai entender que desse lado eu tinha uma margem aqui, uma borda, e ele vai trazer essa que estava do outro lado, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, essa aqui estava mais longa, mas essas outras duas aqui, lembra que segurando o Alt mostra, ó, eles têm mais ou menos uma proporção, 539 à esquerda, 558 para cima e 559 para baixo. Quando eu dou um Auto Layout, Shift A ou clicando nesse ícone aqui, ele vai deixar todas elas meio que parecidas, tá? Então aqui, ó, segurando o elemento 539 à esquerda e à direita e ele assumiu 558 para cima e para baixo, tá? Então ele meio que ajusta isso automaticamente. O Auto Layout ele vai ficar no frame. Eu vou alterar os tamanhos aqui para ficar mais redondo, tá? Eu vou deixar esse quadrado aqui de 100 por 100 aqui no layout dele e aqui quando eu seguro o frame eu vou ter que ele tá com 539, como eu falei, né? 558, que fica nessa parte aqui, ó. Então aqui o Auto Layout ele vai aparecer dentro da área, né, da seção de layout. Só que ele vai estar com o nome agora de Auto Layout. E aqui nós vamos ter a largura desse elemento aqui, a altura. Então se eu pegar e colocar aqui 1000, que ele estava com 1100 e alguma coisa, ele vai reduzir. Mas não é essa a nossa ideia de ajustar por aqui. O Auto Layout ele tem também as orientações que eu já vou mostrar e outras também orientações aqui. E ele tem o espaço entre elementos e aqui os dois últimos são o horizontal padding, né, que é os laterais, e o vertical padding, que é superior e inferior. Então aqui, como o meu elemento eu deixei ele bem pequeno, com 100 pixels, um quadrado de 100 pixels, eu vou colocar aqui esse padding aqui lateral vai ter 32 pixels e o superior e inferior dá mesmo tamanho. Só que podem ver aqui que ele pegou e não ajustou. Tem um espação aqui no meio. Por quê? Porque o tamanho dele aqui no Auto Layout, essa primeira informação ela está fixa. Tem algumas formas de apresentar esses tamanhos aqui. Então no Auto Layout nós temos o fixo, que é definido manualmente. Quando eu escrevi ali 11, 11, 7, 8, ele ficou fixo. Eu tenho o hug, que ele vai abraçar o conteúdo. Então ele vai pegar e abraçar o que tiver aqui dentro. Por enquanto só tem esse quadrado. Eu também posso, quando ele está dentro de outro elemento, vamos dizer que ele está dentro de outro Auto Layout, eu também tenho o fill. Vamos criar outro frame por fora. Para ficar mais fácil, eu vou colocar uma cor nesse daqui para a gente identificar. Então, um vermelhinho. E esse daqui também vou colocar um Auto Layout nele. Esse daqui eu vou colocar que é 64 por 64. Só que eu vou dizer que ele tem uma largura fixa. Se eu pegar esse frame interno aqui, agora eu vou ter a opção de Fill Container, né? Então, lembra que ele tem o fixo, eu tenho o hug, mas quando ele está dentro de outro Auto Layout, eu vou ter a opção de Fill Container. Quando eu dou essa opção de na largura Fill Container, ele vai ocupar todo o
espaço desse externo. Então, se eu pegar aumentar e diminuir, automaticamente ele vai tomar a proporção que preenche esse. Pode ser um pouco complexo agora, mas no futuro, quando a gente começar a desenhar as telas, vai fazer muito sentido. E a mesma coisa para a altura. Aqui ele não está pegando a altura, então eu teria que pegar aqui e fazer um fio também. Daí ele pegaria todo esse tamanho. Ok, entendido então que a gente tem esses padrões, né, de layout. Eu vou voltar aqui, vou deixar só o nosso quadrado inicial para a gente brincar com ele agora. Então esse cara aqui, ele está com hug dentro desse quadrado que é só uma forma. Eu vou duplicar esse quadrado aqui, multiplicar ele 4 e vou colocar em cores diferentes. Quando eu seleciono aqui esse auto layout e tem vários elementos dentro dele, eu tenho aqui embaixo, né, da largura aqui, se ele é um hug ou se ele é um fixo, eu tenho aqui as direções dele. Então eu posso dizer que ele tem um layout vertical. Esses elementos eles vão estar automaticamente empilhados. Se eu adicionar um novo aqui, ele vai continuar empilhando para sempre. Eu posso também ter um layout que é horizontal, então é uma linha de elementos. E eu posso ter um terceiro que ele é um wrap, né, que ele quebra. Então aqui não dá para ver a diferença, mas o que ele é? Se eu deixar a largura desse auto layout mais estreita, e isso só vai funcionar quando ele é fixo, ó, tô diminuindo, ele quebra a linha, tá? Ele dá um wrap, ele quebra, ele passa para a próxima linha, tá? Isso para fazer tabela e outras estruturas é melhor. Nós também temos esse elemento aqui que é a largura entre elementos, que é o gap. Nós temos 32 de cada lado e 32 inferior e superior, que é esse espaço aqui nas margens, vamos dizer, que é o padding. Eu vou colocar aqui também 32 entre os elementos, vai ficar simétrico. Lembrando o conceito de simétrico e assimétrico. Simétrico é quando as coisas têm os mesmos espaçamentos ou proporções, né? Se eu pegar esse quadrado amarelo aqui e aumentar, ele está assimétrico aos outros elementos. Quando todos têm o mesmo tamanho e aí os mesmos espaçamentos entre eles, isso é uma simetria. Então eles estão simétricos. Agora nós vamos brincar com outras coisas. Já vimos também toda essa parte aqui, agora a gente vai explorar esse alinhamento aqui dos elementos. Então aqui eu deixei já esse espaço em branco de propósito, né? Ele vai tá fixo na altura, que ele fique meio que um quadrado. Então quando eu seleciono o objeto, vocês podem ver aqui que ele está alinhado à esquerda e ao centro. Lembra da última aula que eu falei sobre os alinhamentos das constraints? É parecido com isso. Olha, quando eu passo aqui o mouse, ele vai mostrar, né, que ele tem todo esse espaço aqui para esses elementos. Então como ele está alinhado à esquerda e central, ele vai ficar nessa posição. Se eu pegar e deixar o centro, ao topo, ao final e assim por diante, ó, posso alinhar por aqui. Então se eu adicionar mais elementos, eles vão estar alinhados ao topo. Se eu der um wrap nesse cara aqui, ele vai continuar alinhando os elementos lá no topo. Eu posso pegar e jogar eles para baixo, no centro, para cá, e posso ir jogando ele. E vai existir a diferença entre também as orientações e o alinhamento. Quando eu estou no alinhamento vertical, eles vão ficar só assim. Se eu dou um horizontal assim, e se eu dou um wrap, eles vão ficar quebrando a linha. Então por isso que eu vou conseguir ver o efeito só mais quando eu tiver poucos elementos, que nem esse exemplo aqui. Isso agora, como eu falei, também não vai dar para ver muito o efeito, é só um exemplo, mas depois quando a gente for criar os elementos vai fazer toda a diferença. Então qualquer uma das orientações que tiver, a gente vai conseguir trabalhar com esses alinhamentos aqui dentro dos objetos. O básico de auto layout é isso, mas se você quer se aprofundar mais, eu tenho uma aula exclusiva sobre isso, que o link vai estar aqui em cima, que é uma aula gravada e explorando recursos avançados de auto layout. Eu vou estar mostrando nas próximas aulas ainda, mas essa é uma masterclass que eu fiz específica sobre todos os segredos ali do auto layout, como usar eles na prática, tá? E você pode acessar aqui, é um conteúdo exclusivo. Auto layout, ficamos por aqui e na próxima aula, aula 21, vamos falar sobre layout grid. É um outro contexto bem importante para criar interfaces. Como de costume, está gostando do conteúdo dessas aulas? Aproveita para saber quando vai ser lançada a próxima aula e clica no sininho aqui. Já segue o canal, que a gente precisa de 1000 seguidores para poder trazer novos conteúdos, tá? A gente está correndo atrás disso. Conto com vocês e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.